No vídeo de hoje eu quero te explicar um pouco mais sobre o que foi ontem da informação Claudinho no Internacional e que ele teria um acordo verbal com o Inter, onde os próprios empresários do jogador confirmaram esse tipo de negociação. Eu quero te trazer no vídeo de hoje mais algumas informações sobre essa possibilidade. Além disso, também quero te falar sobre Bruno Rodrigues, o jogador que tem um acordo muito encaminhado. O Bruno Rodrigues deu agora uma entrevista recente, após o Cruzeiro não ter mais possibilidade de ser rebaixado para a segunda divisão, num tom já de despedida. Quero te explicar o que falta para o Bruno ser novo jogador do Internacional e quero te explicar sobre os 3 reforços encaminhados que o candidato Roberto Melo disse que tem, caso seja o novo presidente do Internacional. Então, só antes de começar o vídeo, da vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. Antes de não esquece já de deixar o teu gostei no canal e ativar também as notificações, que é importante, assim, se tiver vídeo novo, o teu celular vai ser sempre notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, fica no primeiro link. Compre agora mesmo o Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional desta quarta-feira. O Inter que joga logo mais, 9h30 da noite, com o Botafogo. Última rodada do Campeonato Brasileiro para o Internacional. O Inter que não tem mais muito o que disputar, porque o Inter não consegue mais subir na tabela. O que pode acontecer é só perder, mas se perder, vai perder no máximo 2 colocações para o São Paulo e também para o Cuiabá. Ou seja, realmente o Inter não tem mais absolutamente nada para disputar nesse Campeonato Brasileiro. Mas falando sobre o time que deve ir a campo, deve ser o mesmo time que enfrentou e venceu o Botafogo, o Corinthians por 2-1, com uma alteração, que deve ser a volta do Johnny, que deve fazer a sua despedida, porque amanhã a tendência é que já viaje para a Espanha para fazer exames médicos e assinar com o Real Betis, tá bom? Dito tudo isso que eu falei, a tendência de escalação tem o Sérgio Rocher no gol, na lateral direita Bustos, aí a manutenção do Igor Gomes, Mercado e René, Johnny Arangues, Maurício, Alan Patrick e Wanderson na frente da Valência. Essa deve ser a escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te explicar primeiramente sobre uma negociação que a gente sabe que é factível, antes de eu falar das outras que envolve eleição. A contratação do Bruno Rodrigues não envolve esse tema de eleições, que é muito chato. Mas eu quero começar falando sobre o Bruno Rodrigues, porque é um jogador que teve no empate por 0-0 contra o Botafogo, deu uma entrevista já num tom de despedida. O Cruzeiro na última rodada chegou a 46 pontos no Campeonato Brasileiro e terminou com qualquer chance de ser rebaixado para a segunda divisão. E aí, após o jogo, o Bruno Rodrigues falou que ele sai desse jogo com dever cumprido. Ele sai dessa temporada com o dever dele cumprido com o Cruzeiro, dando a entender que realmente ele vai deixar o Cruzeiro no fim do ano. Ele pertence a Tombense, está emprestado ao Cruzeiro e tem um passe fixado de 20 milhões de reais. Segundo o que a gente sabe, o Inter fez uma proposta para Tombense de 3 milhões de dólares. Seria uma proposta de 15 reais para comprar os 100% dos econômicos do Bruno Rodrigues. Ou seja, ele viria já em definitivo ao Internacional. Seria um cara, primeiramente, pode jogar ao lado, ali pode jogar, por exemplo, com uma opção ao invés do Wanderson, mas também é um jogador que pode jogar até mesmo, por exemplo, ao lado do Ener Valencia. E é uma negociação que realmente está muito bem encaminhada e acho que após esse jogo agora, essa última rodada que acontece agora do Campeonato Brasileiro, já falando amanhã na quinta-feira e na sexta-feira que antecedem as eleições, a tendência é até mesmo que o Bruno Rodrigues aposta, no mínimo, ser anunciado como novo reforço internacional, porque realmente é uma contratação que está muito bem encaminhada. O Fluminense e o Grêmio também são um dos clubes que disputam a contratação com o Internacional, mas hoje o Inter é o único clube que, além de um outro clube da Arábia Saudita, que realmente fez uma proposta oficial por esse jogador, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te explicar agora sim, falando sobre eleições. Dia 9 de dezembro, todo mundo sabe, às 7 horas da noite, já vai saber que é o novo presidente do Internacional, e as eleições nessa semana seguem a todo vapor, com ambos os candidatos se esclarecendo e falando sobre as suas ideias. Mas o que a gente sabe também, que acontece muito em eleições, e a gente pode falar também dos candidatos, são promessas. Porque são promessas que acabam acontecendo, outras não. E recentemente, nessa semana, o Roberto Melo, numa entrevista, disse que ele tem 3 jogadores encaminhados caso ele seja eleito presidente do Internacional. Além do Alexandre Matos, que deve ser o
além do D'Alessandro, que deve ser o coordenador técnico, e além do Abel Braga, que deve ser o gerente esportivo dele, ele também tem algumas contratações já encaminhadas. 3 jogadores. Seria um zagueiro, um meia e um atacante. Quais que são esses jogadores? Bom, um a gente já sabe que vazou no dia de ontem, que é o Claudinho, jogador do Zenit da Rússia, nessa temporada 17 jogos, 4 gols, 3 assistências, e é um jogador que o empresário dele confirmou que tem conversas realmente com a Chapa 2, com a Chapa do Roberto Melo, e própria Chapa 2 do Roberto Melo disse, inclusive chegou a dizer que tem negociações avançadas com o Claudinho. Todo mundo sabe o problema nessa negociação, já falei ontem no vídeo, vou repetir rapidamente, o Claudinho é um jogador que tem uma multa rescisória de 25 milhões de euros, o Flamengo na metade do ano ofereceu 15 de euros e a proposta foi recusada, e além disso teria o salário do jogador que seria um problema e até mesmo a vontade do jogador em vir para Porto Alegre. Mas além desse jogador também teriam outros 2 nomes, que o Roberto Melo disse. Um seria um zagueiro, o outro seria um atacante. Um dos atacantes, inclusive, seria com a ajuda do Alexandre Matos, que vai ser o diretor executivo, ele que hoje está no Atlético Paranaense, e ele já vinha monitorando esse jogador lá no Atlético Paranaense. Pelo que se sabe, a revista Colorado até postou ainda no dia de ontem o nome do jogador. Não confirmei se esse é um dos nomes que realmente estão encaminhados com o Roberto Melo, mas esse sim é uma das possibilidades desses 13 nomes encaminhados, segundo a própria revista Colorado postou, que é nada mais nada menos que um jogador que, por exemplo, já nesse ano, por exemplo, jogou pela seleção chilena, um jogador de 21 anos que se chama Alexander Aravena, que é um jogador que está na Universidade de Chile nessa temporada, balançou as redes 14 vezes, ele tem 21 anos e é um atacante de lado. Além do Inter, né? Além da Chapa 2, o Sunderland da Inglaterra e o Granada da Espanha seriam alguns dos clubes que estão interessados. O Alexander Aravena, que é o jogador que está jogando, como eu te falei, no Universidade do Chile, seria um jogador que teria ajuda, né? O Roberto Melo teria ali a expertise do Alexandre Matos para conseguir trazer. E o zagueiro, esse a gente não descobriu qual que é o nome, o Melo, pelo menos até esse presente momento, não falou qual que é o zagueiro, mas também seria um zagueiro a nível de titularidade. Então seria o Claudinho, que seria o meio-campista que poderia chegar. Seria o centroavante, o centroavante não, mas lado de velocidade, 21. Seria esse Aravena, que inclusive é um jogador que o Alexandre Matos estaria olhando até para o Atlético Paranaense enquanto estava por lá. E o terceiro jogador é um zagueiro, que também seria um zagueiro que chegaria a nível de titularidade. Para deixar muito bem destacado que essas contratações não seriam só com o Inter. O Inter não tem para trazer esses jogadores. Obviamente vai precisar contar com a ajuda do Sonda. Vai ser o vice-presidente de investimentos dele. Mas mesmo assim, já vai ser algo extremamente complicado. Principalmente falando no caso do Claudinho. O chileno, eu acho que já seria até mais daqui a pouco por 10, 15 mil reais. Conseguiria trazer, acho que seria completamente possível parte do Sonda. Já o nome do Claudinho, esse acho que seria uma negociação extremamente complicada. E falando sobre o zagueiro, a gente não sabe qual é o zagueiro, mas também falando do nível de titularidade, também certamente seria um jogador que não custaria um valor tão baixo. Enfim, é o que vem acontecendo. Promessas, estamos em épocas de eleições, a gente só vai conseguir saber se realmente isso que o Melo estava falando fosse verdade a partir da próxima semana, caso por ventura ser eleito, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!